Gênesis 2, 18 a 24, tá? Eu leio e você acompanha na sua Bíblia, por favor. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, verso 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Só até aí. E que o Senhor nos abençoe agora, que a gente vai meditar na palavra dele. Irmãos, o tema desta mensagem é o mesmo tema da semana passada. Não é bom que o homem esteja só. Baseado no versículo 18. E o que eu gostaria de considerar com os irmãos hoje, a partir desse texto, que é um texto riquíssimo, muito importante, inclusive amplamente citado, ou pelo menos aludido lá no Novo Testamento, é a relação que existe aqui, atenção para isso, entre Adão e não Eva ainda. A gente vai falar disso depois. Mas eu quero falar sobre a relação que existe entre Adão e os animais. Boa parte do texto está falando disso. Que Deus chamou ele, falou que era para ele dar nome aos animais, ele deu o nome aos animais, não achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então a gente vai considerar essa parte, porque pode parecer que não tem importância, mas tem muita importância para nós como cristãos moldarmos a nossa maneira de enxergar a dignidade do ser humano, que o texto está querendo mostrar para nós aqui. Então o que o texto ensina, e essa é talvez a grande ideia da passagem, pelo menos de hoje, é que o ser humano é dotado de uma dignidade que é exclusiva. Ele é distinto de todos os outros seres que foram criados por Deus. E isso tem muitas implicações para nós na nossa vida, especialmente em comunidade e como igreja também. Bom, verso 19. O texto diz que Adão então dá nome aos animais. A gente já leu a passagem. Deus formou da terra todos os animais do campo, e aí ele trouxe eles ao homem para ver como este lhes chamaria. Irmãos, essa prática demonstra como que Adão é senhor sobre a criação. Lá no capítulo 1, Deus cria o ser humano e fala assim: eu vou criar ele conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. E finalmente agora, isso está acontecendo. Esse negócio de dar nome, já comentei com os irmãos, a gente normalmente pensa que Adão estava dando nome assim, ó, isso aí vai chamar vaca, isso aqui vai chamar cavalo, isso aqui vai chamar barata. Deus criou as baratas, será? É? Não pode ser. Bom, a gente conversa com Deus depois sobre isso aí, né? Isso aqui vai chamar barata. Eu arrependi de dar esse exemplo. Estou no púlpito num momento tão santo e eu lembrei desse bicho, né? Mas então, no capítulo 1, Deus dá nome às coisas que ele criou. Chamou a luz dia, chamou as trevas noite, chamou a porção seca terra, chamou o ajuntamento das águas mares. Quem está chamando as coisas pelos nomes? É Deus. Mas agora Deus chama Adão e fala: Adão, você vai continuar aquilo que eu comecei. Ele está dando para Adão a responsabilidade de ser uma espécie de vice-regente. Alguém que vai, em nome de Deus, assumir a tarefa de dominar a criação para a glória de Deus. E aí o texto diz... E aí é a grande ideia da passagem, como eu disse, que Adão fez isso, mas ele não achou um auxílio idôneo para ele. O versículo 20, irmãos, fica a Bíblia aberta aí, tá? É como se fosse o tom é triste. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idôneo. Os animais não podem oferecer para Adão uma comunidade real. Essa é a ideia que o texto está dizendo. Adão, lá no versículo 18, estava só. E agora,
todos os animais criados por Deus estiveram diante dele. E no fim de tudo isso, Adão continua só. E Adão está percebendo isso. Então, os animais criados por Deus, as demais criaturas, elas são auxiliadoras, mas elas não são idôneas. Elas não são correspondentes a ele. Elas não estão diante do olhar do varão. Então, claro, os animais foram criados por Deus. Portanto, tem algo da glória de Deus, da bondade de Deus, em todas as criaturas dele. Mas a dignidade deles é menor. Adão não tem ninguém que é idôneo a ele no meio da criação até aquele momento. Então a gente vai aprender algumas coisas. Meu plano é mencionar 3 hoje. Vamos ver se eu vou conseguir no tempo certo. Se eu não conseguir, você está animado hoje para ouvir a palavra de Deus. Tá bom, eu já entendi o seu recado. Em primeiro lugar, o texto nos ensina como que o ser humano, ouça isso, irmão, se eu conseguir falar isso para você hoje, eu vou me dar por satisfeito. Como o ser humano é exclusivamente digno na criação de Deus. Em segundo lugar, o texto nos ensina, e eu vou falar disso, hein? A Bíblia ensina isso, ensina, e eu vou falar sobre o tipo de relação que nós devemos ter com os animais. E terceiro, o texto nos ensina que existem diferentes graus de bondade, de dignidade nas criaturas de Deus e na criação. Então existe uma hierarquia de amores que a gente vai ter que aprender. Vou tentar falar dessas coisas, vamos ver. Em primeiro lugar, o ser humano é exclusivamente digno. Segundo a palavra de Deus, não há outro ser na terra como ser humano. Dentro da criação, os seres humanos são mais respeitáveis. Eles são mais nobres, são mais honrados, são mais virtuosos do que as outras criaturas. Os seres humanos são todos eles dotados igualmente de dignidade deles e são distintos do resto da criação. Em outras palavras, o ser humano, embora também tenha sido criado do pó da terra como os animais, ele tem algo que é semelhante aos animais, mas ele tem algo que faz ele ser distinto. Ele é a imagem de Deus e ele recebeu nas suas narinas o fôlego de vida. Então esse é o paradoxo do ser humano. Nós somos pó e glória. Nós somos terra e espírito. O que faz com que nós sejamos diferentes dos outros. Somos feitos à imagem de Deus. Pastor, isso não seria óbvio? Na verdade, irmãos, no contexto do Egito Antigo, esse ensino é revolucionário. Porque naquele tempo, naquela cultura, existia um homem que é considerado filho dos deuses, que é considerado representante dos deuses na terra, que pode reinar soberano sobre todos. E esse camarada é o faraó. Então no Egito, quem é a imagem de Deus na terra? Faraó. E agora esse povo de escravos estão saindo do Egito, onde ficaram durante séculos, e lá eles estão descobrindo que não é só o faraó, ou só uma linhagem, ou só uma descendência, ou só um povo, uma raça, mas todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, e portanto, são dotados da mesma dignidade e são iguais perante Deus. São iguais perante Deus. Gente, o único lugar onde a gente aprende esse tipo de coisa é na Bíblia. Não tem outro lugar. Se a gente jogar a Bíblia fora, e jogar fora a doutrina da imagem de Deus e da dignidade do ser humano, então todo tipo de discriminação finalmente vai acontecer. O que significa para nós? Agora é na prática. Irmãos, eu vou tocar em alguns assuntos aqui espinhosos. Tá bom? A Bíblia nos ensina a não adotarmos nenhum tipo de discriminação entre seres humanos. Você ouviu o que eu falei? Se todos têm o mesmo valor, se todos são descendentes de Adão, portanto, se todos foram criados à imagem de Deus, então nós não temos o direito de discriminar ninguém, seja por qual motivo for. Todos merecem respeito, amor e são iguais diante de Deus. Isso significa, na prática, que toda discriminação é pecado. Ouça isso que eu estou falando convicto. Independente de classe social,
a gente discriminar os pobres em favor dos ricos, independente de idade, a gente discriminar os mais novos ou discriminar os mais velhos, independente de cor, se o ser humano é preto, se ele é branco, se ele é, seja lá qual for, azul, verde, avatar. Independente de raça, de região de onde veio, se ele é do sul, se ele é do norte, do nordeste, independente de capacidades físicas, independente de sexo masculino ou feminino, na igreja não pode haver favoritismos com base nesse tipo de critério. Esse aqui vai ter preferência porque ele tem dinheiro. Esse aqui vai ter preferência porque ele tem algum tipo de poder humano na mão. Na igreja, não. Porque diante de Deus, todos são iguais. Tem o mesmo valor. Ô, gente, existem algumas posições, algumas propostas políticas que sequestraram essa pauta. E aí aqueles que são contrários a essas posições tendem a interpretar essas pautas como se elas não fossem importantes. Mas elas são. E a gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Talvez você possa não concordar com a forma como o problema é tratado, mas que o problema existe, existe. E às vezes dentro das igrejas. Houve um negócio aqui, eu vou falar, você pode me considerar o que você quiser. Tem machismo dentro das igrejas. Eu não concordo com o feminismo, mas o machismo existe. E é um problema. E a gente tende muitas vezes a menosprezar as nossas irmãs, que são muito importantes na igreja. Tira essas mulheres daqui para você ver o que acontece. Irmãs, isso é verdade. Veja, na igreja não pode haver favoritismos, parcialidades, assim por diante. Por que não? Porque o outro é imagem de Deus tanto quanto eu. Então por que nós não somos todos iguais, nós somos diferentes? Porque a glória de Deus é riquíssima e Deus a expressou de várias maneiras, inclusive nas nossas características. Quando João olha para aquela grande multidão diante do trono do Cordeiro no Apocalipse, ele vê gente... É o povo redimido já. E ele vê gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. O que ele está percebendo? Que mesmo no céu ainda existe diversidade entre os seres humanos. E isso não é motivo para que nós excluamos ninguém. Afinal de contas, todos são iguais diante de Deus. É mandato do nosso Senhor Jesus Cristo que nós amemos o nosso próximo, que for branco, que for rico, que for paulista, ou seja lá o que for. Essa última parte não tem no mandato. Nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas sabe de onde vem nossa discriminação? Vou falar de onde. Vem de um amor exagerado a algum traço que a gente mesmo tem. Ouça isso. Antes de você odiar qualquer coisa que seja, existe um amor doentio por outra coisa. Se você aprender isso aqui... Olha, isso aqui vai te explicar muita coisa na sua vida. Não existe ódio que não seja motivado por um amor no lugar errado. Então, às vezes, alguns de nós odiamos algo em nós e amamos algo em nós, na verdade, e amamos isso de forma exagerada. Usando a linguagem de Romanos 12, nós pensamos de nós mesmos além do que convém. A Bíblia diz, não faça isso. Outra coisa, às vezes a gente tem preconceitos e tem a possibilidade de ter interesses mesquinhos. Por que eu trato melhor quem é rico? Porque eu estou cobiçando o que ele tem. Por que eu trato melhor essa pessoa ou aquela? Porque existe ganância, cobiça no nosso coração e assim por diante. Então quem aparentemente não tem nada a oferecer, é desprezado. E a gente vai atrás de quem possivelmente pode me trazer algum tipo de vantagem. Se a gente olhar para o Novo Testamento, tinha uma divisão lá, que, irmãos, era a maior divisão que a gente pode imaginar. A divisão entre judeus e gentios. Lembra disso? O Novo Testamento fala disso o tempo todo. Para um judeu, um gentio era uma pessoa assim que ela tinha que ser combustível para o fogo do inferno. Era isso que eles pensavam sobre os gentios. Quando um judeu chamado Jonas foi enviado por Deus para pregar para os gentios, ele entrou no barco e zarpou para o outro lado. Ele falou, para esse povo eu não prego. Quando os gentios se converteram, o Jonas foi o primeiro missionário que a gente conhece na história.
que diante do sucesso da sua evangelização fica frustrado. Já leu Jonas, o último capítulo? O que acontece? Ele senta debaixo de uma árvore lá e fala assim: Deus, me mata. É isso, me mata. O Senhor salvou esse povo aí, ó. Eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso. Já pensou? Porque na cabeça dele era um absurdo Deus salvar ninivitas. Gente, só que para a Bíblia ninguém presta, nem você. Tudo é graça. Para os ninivitas, para os gentios, para os judeus, para nós. Então, a história da igreja nos mostra isso. Como desde o princípio, no Novo Testamento ainda, os apóstolos foram entendendo que Jesus derrubou a parede da separação e deu a todos o mesmo Espírito. É isso que o apóstolo Pedro diz, quando ele foi lá na casa do Cornélio, e ele voltou, e a liderança da igreja estava em choque. Você entrou na casa de um gentil? Entrei. E você não vai acreditar. O Espírito desceu sobre eles como desceu sobre nós no início. Gente, deixa eu falar mais uma coisa sobre isso. Olhe para Jesus, primeiro para a pessoa de Jesus. Sabe aquela imagem que você tem na sua casa, na casa da sua avó? Jesus com o nariz fininho. Sabe? Olho verde. E o cabelo? Nossa, progressivo, na certa, na Palestina. Então, sabe essa imagem aí? Não é a imagem de Jesus definitivamente. Quem era Jesus? Jesus era como os árabes que a gente vê hoje, os judeus que a gente vê hoje, naquela região. Sabe o nariz? Não é muito fininho assim não, ele é mais assim. Sabe o cabelo? Não é igual dos nossos irmãos orientais japoneses aí não, que nasceram abençoados com o dom da lisura no cabelo só. De acordo com o preconceito de alguns, as pessoas nem poderiam confessar que esse Jesus é Deus e Senhor delas. Uma outra coisa, a obra de Jesus. Não só a pessoa dele em termos de aparência física, mas a obra dele. Veja, todos são alvos da graça. João 3,16 fala que a todo aquele que crê. Quem é aquele que está diante de Deus reconciliado e salvo? Não é quem é preto, branco, quem é rico, quem é pobre, quem é homem, quem é mulher. Aliás, em Cristo essas coisas não existem mais. Jesus faz uma distinção entre os seres humanos. Quem crê e quem não crê. É só essa. Então, se Jesus faz isso, a gente precisa aprender isso também. Deus salvou e recriou, está fazendo isso, um povo, uma raça eleita, que é composta de brancos, pretos, jovens, velhos, crianças, homens, mulheres, ricos, pobres e assim por diante. Essa é a beleza da igreja. Todos nós, apesar de todas as diferenças, unidos por algo maior, que é o sangue de Jesus que nos salvou. Essa é a beleza da igreja, entende? Você entende por que esse negócio de igreja só de preto, igreja só de branco, igreja só de japonês, isso está quebrando completamente a essência do evangelho. Agora, quando a gente está todo mundo aqui, todo mundo igual, na presença de Deus, isso aí é o evangelho de verdade. Quem deve ser alvo do nosso empenho missionário? Todos. Todos. Sabe qual é o problema do mundo? O mundo também prega isso aí. Só que o mundo não tem uma base para apoiar essa ética. O mundo também está lutando contra o racismo, também está lutando contra o machismo, também está lutando contra uma série de discriminações, contra a xenofobia, e é legítimo a gente lutar por isso, é claro que é. O problema do mundo não é lutar por isso. O problema do mundo é que sem a doutrina da imagem e semelhança de Deus, sem acreditarmos que nós somos criados por Deus e, portanto, dotados de uma dignidade própria por sermos a sua imagem e semelhança, a gente não tem uma base para apoiar a ética que a gente está propondo. Não tem. Então a falha do mundo contemporâneo é esse. Ele quer afirmar princípios éticos, mas não fornece um fundamento sólido para eles. A gente tem. E eu queria que você gravasse no seu coração, não abrisse mão. Nós fomos criados por Deus. E nós somos a sua imagem. Irmãos, nunca ache que a discriminação é algo superficial, irrelevante. Não acha isso. Eu não sei se você já passou por isso.
por causa de qualquer tipo de característica sua. Mas pensa numa coisa que fere, machuca, dói e é passar por isso aí. Discriminação é pecado. E todo pecado deve ser confessado. Inclusive, quando ele faz parte de uma comunidade cristã. Viu, irmão? Essa irmã que está do seu lado aí é tão serva de Deus, é tão digna diante de Deus quanto você. Não é inferior em nada. Tá bom? Esse que está aí, que talvez é mais pretinho, mais branquinho, sei lá. Eu estou precisando de mais pretinho nessa igreja aqui, para a gente igualar o negócio. Mas ele não é inferior ou diferente de você diante de Deus em nada. As diferenças que nós temos entre nós são só maneiras de Deus expressar a sua criatividade. Expressar de formas diferentes a sua glória. Cristo veio salvar gente de toda cor, toda língua, todo povo, toda nação, toda classe social, todo estilo de vida e assim por diante. Porque o ser humano é distinto e é dotado de dignidade exclusiva. Não vou nem contar aqui, irmãos, porque não convém. Ih, mas eu já passei por discriminação demais. Vixe, algumas a gente sabe que é por divertimento, outras a gente sabe que, na verdade, tem por trás algum tipo de discriminação verdadeira. Mesmo que venha na forma de algum tipo de brincadeira, alguma coisa assim. Mas eu tenho uma notícia para falar para você que já foi discriminado. Se você está em Cristo, o traço principal da sua identidade não é sua cor, nem seu cabelo, nem seu sexo. É o fato de que você foi adotado na família de Deus como filho. E, portanto, o mesmo evangelho que transforma e perdoa quem discrimina, também cura a ferida de quem foi discriminado. Tanto um quanto o outro precisam da mesma coisa, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é só nele que a gente encontra esse tipo de coisa. Então, se você já foi ferido, e talvez você tenha sido, perdoa. Você está em Jesus, sua identidade está nele, descansa, fique em paz. Isso daí não pode tocar você mais não, tá bom? Não pode tocar você mais não. Essa é a primeira verdade do texto de hoje, são 8 horas e 25 minutos. Eu vou parar. Senão, o segundo ponto, eu vou ter que pregar correndo. Você está com fome. Você quer ir no bazar ali gastar. Puxa. Irmãos, eu vou parar mesmo. Eu queria que a gente ficasse, então, com isso no nosso coração. Que você olhasse para essa passagem e percebesse que nenhum ser humano, sob nenhuma justificativa, pode ser subjugado a outro ser humano, seja da maneira que for. Mas, pastor, isso aí é uma pauta do partido tal. Isso é uma pauta do evangelho. E deixa as pessoas te identificarem com o que elas quiserem. A gente vai crer na palavra de Deus. Sabe o que é legal de crer na palavra de Deus? Tem hora que quem é de esquerda fica bravo. Tem hora que quem é de direita fica bravo. A gente vai desagradando todo mundo. Esse é o nosso problema. A gente é chato. Não fecha com ninguém. A gente fecha com a palavra de Deus. E quando o partido de lá concordar com isso, estamos juntos. Começou a ir longe demais, tchau. Meu compromisso é com isso aqui. Então, que não haja racismo entre nós, que não haja machismo entre nós, que não haja nenhum tipo de discriminação, que não haja nenhum tipo de violência, que não haja nenhum tipo de ofensa, que não haja nenhum tipo de parcialidade ou de favoritismo, que os critérios que a gente usa não tem a ver com essas coisas, mas tem a ver com a gente andar na presença de Deus, com a nossa fidelidade, com o nosso temor, com o nosso compromisso, porque isso é o que de fato importa. Você crê? Se chegar um pretinho lá para namorar com a sua filha, tudo bem? Irmãos, é nessa hora que a gente vê se a gente tem preconceito ou não. Você entende? Se chegar um pobrinho lá, de bicicleta. Deixa eu terminar, eu tenho longe demais, né? Melhor eu parar. Olhemos para o ser humano como ele de fato é. Problema que a gente tem com a nossa dignidade isso que eu estou pregando, irmãos, parece ser contrassenso, porque a gente vive falando assim, que o ser humano não é nada, que o ser humano é miserável, que o ser humano é não sei o quê. Irmãos, ele é isso sem Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mesmo o incrédulo,
continua sendo criado à imagem de Deus, mesmo incrédulo. Então, quando Jesus falou para a gente amar o próximo, não era o próximo da igreja, é o próximo, seja ele de dentro ou seja ele de fora. E a gente vai ter que ter, então, essa certeza e viver dessa forma. Quando a nossa igreja for uma igreja, já é, graças a Deus, mas a gente pode melhorar. Quando a gente vencer essas coisas e enxergar o ser humano como ele de fato é, porque uma vez que essa dignidade provém de Deus, quando a gente ofende o ser humano, sabe quem que a gente ofende? Leia Tiago, capítulo 2, se você estiver duvidando de mim, você vai ver ele falar isso lá claramente. Claramente, tá? Vamos orar e concluir. Senhor Deus, eu queria, envergonhado diante do Senhor, pedir perdão. Porque eu também, quantas vezes, apesar de saber a dor de ser discriminado, também já discriminei. Eu sei disso. E das vezes que eu olhei para pessoas e as julguei de alguma forma menor do que elas devem ser, já que foram criadas à tua imagem. E eu já fiz isso. E eu quero pedir ao Senhor perdão diante dos meus irmãos da igreja aqui. E eu acho que em nome da igreja aqui, ou pelo menos de alguns que ouviram esta palavra, também posso dizer ao Senhor que estamos arrependidos e nós queremos enxergar aqueles que o Senhor criou como a tua palavra diz que devemos. Como pessoas criadas à sua imagem, distintas do restante da criação e dotadas de dignidade por serem criadas à imagem de Deus. Não deixa a gente diminuir ninguém aqui, seja aqui na igreja, seja em outro lugar, como se fosse menor, inferior. A ideia de que os seres humanos são animais, são inferiores, já justificou tantas barbaridades no passado. Que triste para a gente, para a humanidade, olhar para trás e ver escravidão, e ver, enfim, todo tipo de violência que a gente pode imaginar, até mesmo a morte. Que triste. Mas em nome dos meus irmãos e da nossa igreja, nós estamos aqui confessando as nossas faltas. E eu quero te agradecer, porque esta igreja é composta de gente, de fato, de tantos lugares diferentes, de tantos contextos diferentes, de tantas cores diferentes. Em Cristo não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, não há judeu nem gentil. Faz a gente, Senhor, aqui nesta igreja viver isso de verdade. Obrigado por esses irmãos, por este culto, por esta noite. Ao Senhor toda honra, todo louvor, toda glória. Nós te agradecemos, nós confessamos, entregamos ao Senhor nossa semana, nossos afazeres, nossas responsabilidades, nossas preocupações. Vai na frente da gente nessa semana que começa, Senhor. Dá para a gente vitória, fortalece a gente, assiste a gente, como a gente ouviu hoje pela manhã. Agradecemos por tudo e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.